Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e nós hoje vamos ter uma aula bem bacana, certo? Sobre um povo antigo. Bom, para início nós temos aí três imagens, uma imagem de urna eletrônica, certo? Do voto na urna eletrônica, uma imagem de uma peça teatral e a logomarca das Olimpíadas. O que é que essas coisas têm em comum? 3 segundos para você me responder. Se você responder o que elas têm em comum, a Grécia Antiga, acertou, é isso mesmo. Na aula de hoje nós vamos ver como se originou o povo grego, como ele foi formado, onde se formou, de que maneira vivia, como se organizava, qual sua contribuição ou contribuições para o mundo de hoje, certo? E também vamos ver em que eles acreditavam. Então vem comigo que nós vamos aprender bastante sobre a Grécia Antiga. A civilização grega. Ela surgiu entre 3 mares, o mar Egeu, Jônico e Mediterrâneo, por volta de 2000 a.C., ou seja, 4.000 anos atrás. Se deu pela formação de tribos nômades. Essas tribos eram os aqueus, jônios, eólios e dórios. E a localização da Grécia se encontra, na Península Grega, ao sul do continente europeu. Então nós temos aqui nesse mapa a localização de cada tribo que ocupou um espaço ali naquele território que mais tarde viria a ser a Grécia Antiga. Na parte em marrom você tem o território ocupado pelos jônios. Na parte roxa, nas partes roxas, você vai ter o território ocupado pelos eólios. Nas partes em verde claro, você vai ter os territórios ocupados pelos dórios. E na pequena parte laranja, você vai ter o território ocupado pelos arcádios ou aqueus. Então, foram esses 4 povos, jônios, eólios, dórios, aqueus ou arcádios, que deram origem ao povo grego. Bom, nessa época vão surgir as polis, As polis eram cidades-estado lá na Grécia. E por que as cidades-estado gregas vão ser diferentes das cidades-estado daquela época, do mundo antigo? Bom, primeira coisa, era cidade-estado porque uma era independente da outra. Então tinha seu próprio rei, seu próprio exército, seus próprios deuses, sua própria economia. Então funcionava meio como um pequeno país dentro da cidade. Só que havia um diferencial nas polis gregas, certo? Primeira coisa, os gregos chamavam suas cidades de polis. E quem morasse nela era chamado de políticos. Daí vem a palavra política e político. Então, polis, a cidade, políticos, o cidadão, tá certo? Então, e por que a palavra política, que é a arte do bem comum, ou deveria ser-lo, tem essa origem? Porque nas cidades-estado gregas você vai ter uma participação, vai ser a primeira experiência na história humana, até então relatada, conhecida, registrada, que você vai ter a participação, de certa forma, do povo, e não apenas o monarca, o rei, mandando sozinho na cidade. E essas cidades elas começam a surgir no século VIII a.C., por volta dos anos 700. E as duas mais importantes polis gregas serão Atenas e Esparta. Atenas era uma cidade-estado grega que mais tarde se tornaria a capital da Grécia Antiga e até hoje é a capital dela com esse mesmo nome. Então, a polis de Atenas vai ter a questão da democracia. É lá que nasce a democracia. E como isso era feito? O homem grego, maior de 21 anos, certo, e livre,
ele poderia participar da votação para uma escolha, né, da eclésia. E essa eclésia escolheria, por conseguinte, os representantes da cidade, que eram tipo vereadores ou deputados, como queiram, que iam debater as leis e a administração da cidade, né? E democracia nasce também na Grécia, o termo demos kratos. Demos é povo, né, o povão, e kratos, poder. Então, democracia, na sua raiz, é poder do povo. E além de uma participação maior do povo, a cidade de Atenas, você também vai ter uma valorização maior pelo conhecimento, pela filosofia. É uma cidade mais afeita à cultura, né? A busca pelo conhecimento. A outra cidade, estado ou polis grega é Esparta. Essa cidade, você vai ter uma valorização nela, você vai ter uma valorização maior da questão bélica, da questão de guerra. Então, você vai ter uma elite militar que são os esparciatas, né? Eram assim chamados os militares que regiam a cidade de Esparta. Eles, em comum acordo, governavam a cidade, e você vai ter a cidade toda voltada para essa questão da militarização, né, de formar guerreiros, e isso vai ser muito decisivo mais à frente, como nós vamos ver, certo? Em algumas batalhas. Então, essas são as principais diferenças entre Atenas e Esparta, as principais polis gregas. E como você pode ver aqui no mapa, né, a Grécia Antiga se encontrava entre o Mar Jônico, o Egeu e o Mar Mediterrâneo, certo? Tem o Mar de Creta também, mas ele não é muito mencionado. Vamos adiante. Bom, nós vamos ver que os gregos, eles, parecidamente com o que aconteceu com os fenícios, as suas terras não eram tão agricultáveis. Então, primeiro que eles não tinham muitas terras, certo? Para plantio. E outra que as terras gregas são muito pedregosas. Então, quando a população cresceu, começou a haver uma série de problemas. E é aí que vai se dar a diáspora grega, ou expansão do mundo grego. Vamos ver como isso aconteceu? No mapa nós temos, certo? Por exemplo, os aqueus que vieram do norte da Europa e se fixaram onde era o território de Micenas. Dali eles partiram para o Peloponeso e para a Lacônia. E então, mais tarde, o povo grego passou para outras áreas, como a Trácia, a Mísia, a Lídia, a Cária, né, Rhodes, Creta, e em direção também à Península Itálica. O que mostra essas rotas em vermelho foram as rotas percorridas pelos gregos, né, para a formação de suas colônias, além das terras originais lá da Grécia. Então, por quais motivos o povo grego teve de se expandir, teve de buscar outras terras? Simples. Houve um crescimento da população, o que por terras foi gerado conflitos, certo? E também eles precisavam de expandir a agricultura por conta do crescimento populacional. E isso acarretou migrações, isto é, idas de vários gregos para outras terras pelo mar Mediterrâneo, entre os séculos 7 e 5 a.C., entre os anos 600 e 400 a.C. As colônias gregas. As colônias gregas eram terras ocupadas, né, além da Grécia, por gregos. E essas se deram na região da Trácia, na parte sul da Península Itálica e na região da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Vejam no mapa. A Grécia original é o que está em roxo no mapa. E o que está em creme claro no mapa, certo? São as terras ocupadas pelos gregos.
e as colônias. E aí você vai ter em várias, né, Troia, por exemplo, Egito, Cirene, aqui no sul da Península Itálica, a ilha da Sicília também, e no sul de onde hoje fica a França, lá em Marselha. Então, essas foram as colônias gregas. Pois bem, por volta de 499 a 449, ou seja, em 5 décadas, se deu um conflito entre os persas e os gregos. Os persas nessa época estavam expandindo seus domínios, né, pelo mundo antigo do Oriente Médio em direção ao Ocidente. E aí eles esbarraram, né, numa pedra, vamos dizer assim, que eram os gregos. Por essas guerras, certo? Por esses conflitos envolverem gregos e persas, e pelos persas serem formados, além dos persas, pelos medos, né? Lembrem disso, que a gente já viu na aula anterior. Então, essas guerras foram chamadas guerras médicas. Então, guerras médicas porque envolvia os gregos e os persas, que entre eles tinham os medos, ok? Também pode ser chamado de guerras pérsicas. Então, guerras médicas ou guerras pérsicas. Então, era o conflito entre os gregos e os persas, e os gregos, por incrível que pareça, venceram o grande império persa. E o que foi decisivo para a vitória dos gregos? A participação de Esparta, que inclusive, né, você vai ter um filme que, apesar de baseado em história em quadrinhos, ele tem como plano de fundo esse conflito das guerras médicas ou guerras pérsicas, que é o filme 300, tá certo? Então, é um filme que é bem violento, mas ele aborda aí a questão das guerras pérsicas. E nesse mapa você vai ter todo o desenrolar dessas guerras em 5 décadas. Né? Aqui as espadas em azul no mapa, tá? Por exemplo, aqui perto de Megara, ao norte de Megara e a oeste da Eretria, você vai ter as disputas entre os gregos e os persas com vitória dos gregos. Então todos os conflitos que foram vencidos pelos gregos estão com as espadas em azul. As espadas em vermelho foram as vitórias persas, tá certo? No território grego só foram 2, e no território persa só foi 1, por incrível que pareça. Já em preto foram batalhas que não teve decisão, não teve um lado vencedor, ok? Tudo que está amarelo escuro era território persa, o amarelo mais claro foi conquistado depois pelos persas, o que está em azul celeste, são os aliados dos gregos, certo? O rei Xerxes percorreu tudo que está aqui na seta em roxo. Dates e Artafernes, né? Artafernes, que eram militares, né, generais persas. Eles percorreram essa rota aqui em rosa, né, essas setas em rosa. E aqui no território grego você vai ter todos esses templos em azul. Eram cidades como, por exemplo, Atenas, Eretria, Megara, Corinto, Esparta, Tegea, Mesene, Olímpia, Elis, Ambracia. Eram cidades que eram gregas e não aceitaram o domínio persa. Já as cidades como Argos, Larisa e Tebas eram cidades gregas que apoiaram os persas. Do outro lado, no território persa, cidades como Ábidos, Pérgamo, Focéa, Éfeso e outras, né, que estão representadas com um punho fechado aí em vermelho, elas foram cidades que se voltaram contra o domínio persa, tá certo? Então, nesse mapa você tem um resumo das guerras pérsicas em 5 décadas. Mais tarde, os gregos se envolveram em outra guerra, só que essa guerra era um conflito interno, certo?
Ela durou aí por volta de 27 anos, foi de 431 a 404 a.C., e foi um conflito que envolveu as duas principais polis gregas, Atenas e Esparta. É claro que, por Esparta ser uma cidade que cultivava a cultura bélica, eles se sagraram vencedores. Essa foi a Guerra do Peloponeso. E por que o nome Guerra do Peloponeso? Porque ela se deu sobretudo na península do Peloponeso, tá certo? Que é onde ficava Esparta. Nesse mapa você tem tudo que está em roxo, certo? Foram os aliados de Esparta, a Liga do Peloponeso. Tudo que está em amarelo, os aliados de Atenas, a Liga de Delos. E o que está em verde foram territórios que se disseram neutros, né? As setas em laranja foram percorridas pelos soldados, né, pelos militares atenienses, e as setas em roxo foram, né, rotas percorridas pelos militares espartanos. E em 404, né, nós vamos ter na cidade de Pótamos a vitória espartana sobre os gregos, a vitória, né, a batalha final com a vitória dos espartanos. É aí que mais tarde os macedônios, aproveitando-se da fraqueza, né, de duas guerras seguidas, né, praticamente uma em cima da outra, sobre os gregos, os macedônios que habitavam o norte, como vemos aqui no mapa, ó, a Macedônia, certo? E eles eram aliados dos espartanos, eles vão e dominam todo o mundo grego, certo? O pai de Alexandre, ele vai dominar o mundo grego, mas vai ser Alexandre que vai expandir esses domínios e vai, aos 21 anos, ter o maior império até então conhecido, e por isso ele vai ficar conhecido também como Alexandre o Grande. E você pode ver por que ele foi chamado de Alexandre o Grande, porque isso tudo foi um império, né, o território alcançado pelos domínios de Alexandre. Então, a Macedônia original está aqui em verde, eles dominaram toda a Grécia, e da Grécia eles expandiram. Essas foram as rotas percorridas por Alexandre. Onde você tem aí esses templos em preto, são as cidades que foram fundadas em homenagem a Alexandre, são as chamadas Alexandrias. E Alexandre, ele ocupou, certo, territórios em 3 continentes: na Europa, na Ásia e no Egito, tá certo? Então foi uma coisa bastante impressionante, pois isso se deu aos 21 anos. Aos 21 anos ele tinha alcançado tudo isso, mas ele morreu não chegou nem aos 30 anos, certo? Em virtude de, se não estou enganado, uma malária. A economia da Grécia Antiga. Os gregos praticavam a agricultura. Eles plantavam oliveiras, certo? Das quais obtinham o azeite, né? A gente chama aqui de azeitona, mas eles chamam lá de oliveiras, que se faz o azeite. Trigo, né, para fabricação de massas e farinhas, e vinhedos para a produção de vinhos, né? Enfim. Além disso, eles também praticavam artesanato. E no seu artesanato, o que marcou, né, foi a feitura, a fabricação de ânforas, que eram vasos muito bonitos, usadas para carregar vinhos, azeites e perfumes. E aí você pode ver na imagem 3 exemplos de ânforas gregas, né? Eram vasos bem diferenciados, bem ornamentados, muito bonitos e de grande utilidade. Outra coisa que compunha a economia grega era o comércio marítimo, que teve um grande desenvolvimento. Nessa época, chegaram a fabricar moedas de metal para uso como dinheiro, certo? E eles também usavam como mão de obra escravos, certo? Que eles compravam e negociavam. E nessa imagem você tem
um movimentado porto na Grécia Antiga, né? Produtos chegando, produtos saindo do porto. As cidades-estado gregas eram independentes política e administrativamente, né? Uma das outras, e se organizavam socialmente diferentes umas das outras também, e tinham seus próprios deuses protetores, à semelhança do que acontecia com outras cidades do mundo antigo. Aqui você tem uma representação gráfica de como era a cidade alta da Grécia, né, de Atenas, mais especificamente. Hoje, essa cidade Acrópole. Acrópole vem de duas palavras gregas, acros, polis, acros alto, alta, e polis cidade alta. Então, Acrópolis está toda em ruínas. Hoje só tem de pé algumas, como é que eu diria assim, só as colunas, né, do Partenon, que era o templo de adoração a deusa Atena. Então, olha, tem uma diferençazinha, ó. Atena sem S é a deusa, Atenas com S, a cidade. Então nós temos aqui, ó, o Partenon, que era o grande templo de adoração à deusa Atena, as muralhas, os próprios, que era a porta de entrada para esse templo, né, a deusa Atena, e o Erecteion, certo? Outra parte do grande santuário a Deus. Então aqui você tem a estátua a ela e a adoração feita em público. A cultura grega. Bom, como eu disse lá no início para vocês, uma das coisas que nós temos hoje, e está sua origem na Grécia Antiga, são os Jogos Olímpicos. Surgiram na cidade de Olímpia, daí o nome Jogos Olímpicos, certo? Em homenagem a Zeus, o pai dos deuses. Eram realizados a cada 4 anos, e se houvesse um conflito na sua realização, eles eram interrompidos, certo? Para a prática, para a realização ou participação, no caso, né, dos atletas nesses jogos. É interessante outra coisa, que o nome Olímpicos, né, além de Olímpia, a cidade fica ao pé, né, do Monte Olimpo, que é o maior monte da Grécia, e que os gregos antigos acreditavam lá ser a morada dos deuses, por ser muito alto. O cume, né, o topo do monte, está envolto em nuvens e neve quase o ano todo, e ser de difícil acesso. Muita gente imaginava que os deuses se reunissem por lá. Outra curiosidade, os jogos, certo? Como é que se diz? Os Jogos Olímpicos, como por exemplo o atletismo, aconteciam com os atletas nus, certo? E as mulheres eram proibidas de assistirem às corridas, né, ao atletismo, por exemplo, por conta desse motivo. E nessa foto você tem uma mulher, certo, caracterizada como a sacerdotisa da Grécia Antiga, acendendo a chama olímpica, a qual vai passar para um atleta, que pode ser do país, ou um atleta grego, não sei dizer agora, ou um atleta do país que vai receber os Jogos Olímpicos. E essa tocha olímpica, ela vai passando de mãos em mãos até chegar, né, no estádio e acenderem a pira olímpica. Os jogos desse ano aconteceriam, né, aliás, os jogos próximos aconteceriam esse ano lá na cidade de Tóquio, no Japão. Em virtude da pandemia do coronavírus, nós temos aí um adiamento, e esses jogos devem acontecer no ano que vem, 2021, tá certo? Outra contribuição da cultura grega foi a filosofia, que é levar as pessoas a pensarem por si mesmas, certo? Ela teve um grande desenvolvimento a partir da cidade grega de Atenas, por volta dos anos 400 a.C., século V, e os principais filósofos eram Platão e Sócrates. Outra coisa que os gregos
nos deixaram como legado, ou seja, como herança, a dramaturgia, ou seja, o ato de ensinar, o teatro. A apresentação de peças se dava em anfiteatros. Anfiteatros eram teatros sem a cobertura, certo? Com as arquibancadas em forma de meia-lua e o palco na parte central. Os atores posicionados aqui, eles poderiam falar sem muito esforço vocal e não precisava de microfone, né? Aliás, nem tinha na época, mas nem precisava. Por quê? Por conta que a formação, a forma, né, o formato das arquibancadas propicia a propagação. A acústica é muito boa, então a propagação das ondas sonoras. Então se ouve com clareza. Isso é verdade, viu? Outra coisa também, os atores só podiam se apresentar sendo homens, mulheres não. As personagens femininas eram interpretadas por homens, só que com máscaras e perucas, certo? E daí o uso de máscaras, elas eram chamadas de personas. E quando um ator colocava uma persona no rosto e essa persona, ele incorporava esse personagem, certo? De onde vem a palavra personagem, certo? Aliás, a palavra pessoa também é persona, né? A máscara. Então, quando você colocava a máscara, você está dizendo assim, sou outra pessoa. É de onde vem a palavra personagem, ok? E eles encenavam dramas, que eram histórias tristes, e comédias, que eram histórias alegres. Inclusive, na comédia eles zombavam de políticos e dos seus próprios deuses, e heróis também. Com relação à contribuição arquitetônica, os gregos construíram belíssimos palácios, templos e cidades altas de mármore, as acrópolis. As decisões políticas eram tomadas num espaço público, né? Um tipo de praça chamado ágora. Então, nós vemos aí a economia e a cultura gregas. Aqui você tem um exemplo de como era uma construção grega, certo? De um templo belíssimo, né? Mitologia grega. A mitologia é um conjunto de narrativas fantásticas sobre seres divinos e humanos, e além disso com seres fantásticos. E aí tem esse mito aí que eu trago para vocês, que conta, né, a lenda de Hades, o deus do mundo dos mortos, Cora, mais tarde chamada de Perséfone, vocês vão entender por quê, a sua sobrinha, e a mãe dela, Deméter, deusa da agricultura, e também Zeus, o irmão de Hades e de Deméter, o pai dos deuses. Pois bem, conta a história que Hades se apaixonou pela sobrinha, certo? E aí Deméter não gostou nada dessa relação, mas não pelo fato de ele ser tio, mas talvez por ser quem fosse, né? O deus dos mortos, o soberano do mundo dos mortos. Então ela não queria a sua filha casada com tal divindade, certo? Talvez por status, quem sabe. Por que eu digo isso? Porque entre os deuses era comum o casamento, né, a relação entre irmãos. Então tinha essa relação incestuosa, né, que dentro da moral judaico-cristã isso é incesto, mas na cultura antiga, grega principalmente, não havia uma aversão quanto a isso, a essa prática. Tanto é que Zeus era casado com Hera, sua própria irmã, certo? Afrodite era casada com Ares, então também irmãos. Mas vamos voltar aqui à história. Como Hades queria viver o amor com sua sobrinha Cora e não foi permitido, ele a raptou para o mundo dos mortos. Muito triste, Deméter começa a amaldiçoar a terra. E a terra não dá nenhum fruto, começa a morrer tudo, a murchar, a secar.
as pessoas começam a padecer fome, certo? A padecer de fome. E aí começam a clamar a Zeus. Zeus vai então falar com Deméter e quando sabe do ocorrido, decide ir com a irmã até os domínios de Hades, né, o mundo dos mortos. E quando chegam lá, vão conversar com Hades, só que Hades já tinha dado a Cora, né, a sua sobrinha esposa, uma romã, né, do mundo dos mortos, e diz a lenda que quem comesse qualquer alimento do mundo dos mortos, se fosse vivo, não poderia mais voltar ao mundo dos vivos. Então, dentro desse impasse, que Cora, a essa época já Perséfone, não podia mais voltar a conviver no mundo dos vivos para sempre, então Zeus faz um pacto, né, um acordo entre os irmãos envolvidos nessa querela divina, que era o quê? Durante 6 meses, durante metade do ano, Perséfone, no caso, ficava com Hades, com seu esposo, e na outra metade do ano, 6 meses, voltava à superfície para o convívio com sua mãe, Deméter, voltando a ser Cora. E assim foi acordado durante 6 meses, quando a filha estava em seu convívio, Deméter estava ali alegre, feliz, e a terra frutificava, era verdejante, era bela. E nos outros 6 meses, quando ela tinha de voltar ao convívio do seu esposo, né, voltando a ser Perséfone, a mãe se entristecia e a terra voltava a secar e nada frutificava. Bom, o que é interessante nessa lenda é que os gregos antigos a utilizaram para tentar explicar o que é que quase metade do ano dá para plantar muita coisa, né, dá para plantar de tudo e obter os frutos, e quase metade do ano você não consegue plantar nada. Então eles tentaram explicar por meio dessa lenda que eu lhes contei. Bacana, né? A mitologia grega, ela é muito utilizada em estudos e livros hoje em dia, principalmente filmes. Você vai ter Fúria de Titãs 1 e 2 abordando a temática, certo? Você tem vários filmes de Hércules, né? Desenhos também, desenhos animados. Você tem elementos da mitologia grega sendo utilizados em Harry Potter, nas Crônicas de Nárnia, ok? Então você vai ter aí a mitologia grega sendo abordada certo? Em muitas áreas. Inclusive ela tem importância no cotidiano, pois trazem mensagens para a vida. Veja esse mito aí, é o mito de Narciso. Conta a lenda que a mãe de Narciso recebeu uma profecia dizendo que o jovem se tornaria o mais belo dos homens e que ele jamais estaria amaldiçoado a nunca ver sua própria imagem, pois quando isso acontecesse seria uma tragédia e ele morreria. Conta a lenda que assim aconteceu. Por medo, a mãe de Narciso nunca o deixou ver sua própria imagem. Um dia, indo pelo caminho, sentiu sede. Quando se ajoelhou à beira de um lago para beber água, ele ficou impressionado com o que vira refletido no reflexo da água, né, que era a sua própria imagem. Impactado com a beleza, tenta alcançar aquele rosto belo. Quando ele se descuida, ele se desequilibra, acaba caindo e, por não saber nadar, morre afogado, certo? E à beira do lago onde ele morrera, nasce uma flor que ela fica sempre com suas pétalas voltadas para o lado da água, como que querendo se olhar. A essa flor deram o nome de Narciso. Na verdade, a lenda de Narciso serve para tentar explicar por que é que nascem essas flores chamadas Narciso, né, à beira da água, e elas ficam como que querendo se olhar, né, no espelho. E também a lenda ela é um alerta para a questão da vaidade em excesso, né? E de onde também vem o termo narcisismo narcisista, que é aquela pessoa que é muito vaidosa, que liga muito para a própria imagem, certo? A religião grega. Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses,
certo? Deuses antropomorfos, tinham forma humana. Antropomorfos vem de duas palavras gregas. Antropos, humano, morfos, forma, forma humana. Além de qualidades e defeitos humanos também. Bom, entre os deuses você vai ter Zeus, o pai dos deuses, Deméter, a deusa da agricultura, a mãe de Cora, Perséfone, que nós falamos dela ainda há pouco, era a irmã deles dois, certo? E também esposa de Zeus, lembra? Deusa da família. Poseidon, vou pular aqui porque são os irmãos que eu quero falar primeiro, certo? São 5 irmãos principais. Poseidon, deus dos mares, irmão de Hera, Deméter e Zeus. E ainda tem outro que não está aqui, né, listado, que não era comum ter estátuas de Deus, do deus da morte, Hades. Hades, o deus da morte, né, o deus do mundo dos mortos, que era o irmão desses 4 aqui. Os 5 irmãos, eles eram filhos de Cronos e Rhea. E como Cronos, né, o titã do tempo, devorava todos os filhos que nasciam, a esposa decidiu conservar, decidiu poupar seus filhos, né, e escondidamente, de forma oculta do seu marido. E assim fez, salvou Zeus, Deméter, Hera, Poseidon e Hades. Os 5 mais tarde cresceram e se fortaleceram, já que eram filhos de titãs. Então deuses poderosos se juntaram e aprisionaram o próprio pai, que é o titã do tempo. E essa lenda aí tenta explicar por que é que para os deuses o tempo não passava. Por quê? Porque eles aprisionaram o tempo, né? Cronos, de onde vem palavras como cronologia, cronograma, né? Cronômetro. Então tudo que tiver crono vem de cronos, tempo em grego. Aí filhos de Zeus, você vai ter Hefesto, deus ferreiro, o único deus com defeito físico, certo? Ele era manco, pois conta a lenda grega que quando bebê Hera não teve tanto cuidado com ele, ele caiu do berço e ficou manco, né? Se tornou deus ferreiro, ele produzia as armas e armaduras mágicas dos deuses. Dionísio, deus do vinho e das artes, para quem eram feitas as primeiras peças que mais tarde se tornaram as peças teatrais. Atena, aqui está errado, Atena, sem S, que é a deusa da sabedoria e da estratégia. Apolo, deus do sol, da beleza e da cultura. Ares, deus da guerra, né, principalmente. Artemis, deusa da lua, da caça, irmã gêmea de Apolo. E Afrodite, deusa do amor e da beleza. Afrodite, como eu disse, era casada com Ares. Então esses eram os 12 deuses principais. Aqui tem 11, mas eram 12 com Hades, ok? Aí você vai ter algumas... quando você coloca os 12 olimpianos, pesquisa por eles, alguns deuses ora entram, ora saem dessa lista. É o caso de Hefesto. Hefesto às vezes está, às vezes não está. Dionísio também. E Hermes, que era o deus mensageiro, certo? O deus da velocidade, ele também entra e sai dessa lista aqui. É que você tem 3 heróis, chamados também de semideuses. Quem eram os semideuses? Eram filhos de deuses com seres humanos. Então, eles eram metade deuses, metade humanos. Tinham a mortalidade humana, mas tinham poder, força descomunal, né, herdada pelos deuses. Era o caso de Hércules, de Perseu e de Aquiles. Hércules era o filho de Zeus, né? Esses dois aqui eram filhos de Zeus, Hércules e Perseu. E Aquiles, filho de uma deusa, acho que é o único herói filho de uma deusa, que eu não me recordo quem era, certo? Me perdoe mesmo, foi falta de preparo. Mas enfim, Hércules, ele cumpriu 12 trabalhos em ordenança, né, de Hera, a esposa de seu pai, que tinha ciúme pelo fato dele ser um dos filhos mais queridos de Zeus. E aqui nessa imagem ele está segurando o cão Cerberus, que era o cão guarda do mundo dos mortos de Hades. Aqui nessa imagem você tem Perseu enfrentando o Minotauro, né, uma criatura lendária, a gente vai ver ele já já. E Aquiles, que
ele é mostrado no filme Troia, interpretado por Brad Pitt, lá de 2004 o filme. E o ponto fraco de Aquiles era o calcanhar, pois conta a lenda que quando bebê sua mãe foi mergulhada num rio mágico, só que ela segurou pelos calcanhares e esses foram os locais que ela não mergulhou a criança toda, certo? Ele ficou invencível, nada penetrava na sua pele. Mas alguém ficou sabendo do seu ponto fraco e durante a guerra de Troia, né, dos gregos contra os troianos, alguém, um arqueiro habilidoso, acerta seu único ponto fraco, que era o calcanhar. E daí vem a expressão calcanhar de Aquiles, que é o ponto fraco de alguém. Aí as criaturas fantásticas, você tem a quimera, que é a mistura de tigre com dragão, com bode, cauda de serpente, asas de morcego, certo? A quimera, esse monstro aí híbrido. O grifo, que vai variar sempre de descrição, certo? Mas geralmente é uma águia com mistura de cavalo, nesse caso, ou uma águia com mistura de leão. A sereia, que na Grécia Antiga não tem essa forma tão bonita, certo? As sereias na Grécia Antiga, elas tinham corpo feminino misturado com corpo de arpias, né? Tipo águias, parecido com águias, com aves. Mas, de todo jeito, elas encantavam os homens com seus cânticos e os arrastavam para a morte. A Isenge, que era uma mulher com corpo de leão e asas de águia, que proferia enigmas, e se você não respondesse, você era devorado por elas. Nessa imagem aqui é Hércules cumprindo um dos 12 trabalhos, que foi responder ao enigma da Isenge. Aqui está outro trabalho dos 12 de Hércules, que é a Hidra de Lerna. Era um monstro que toda vez que se cortava uma cabeça, nasciam duas no lugar. Inclusive, pessoal, vai aqui outra curiosidade, certo? Que a Hydra lá da Marvel, né, que é a principal organização secreta contra a SHIELD, né, nos quadrinhos, no ambiente ali dos quadrinhos da Marvel, tem como símbolo esse monstro aqui, porque tem várias cabeças, muitas ramificações. A Hydra quer mostrar isso. E o Cérbero, que era um cão guarda do mundo dos mortos, que tinha 3 cabeças, certo? Ele guardava para que nenhum vivo entrasse no mundo dos mortos ou nenhum morto saísse de lá. O Minotauro, que era uma criatura metade homem, cabeça de touro, certo? Filho do rei Minos, daí o nome Minotaurus, o touro de Minos. Porque Minos, ele foi amaldiçoado pelo deus Poseidon porque não ofereceu o mais belo de seus touros em sacrifício ao deus dos mares, e ele teve o seu filho com essa aparência, né, que quando cresceu ficou violento, bastante violento, e o pai decidiu fazer um labirinto para trancafiar o filho lá dentro, e mais tarde eram enviados 12 moças e 12 rapazes para serem virgens, sacrificados ao touro de Minos, né, o Minotauro. Você tem aí 3 exemplos de ciclopes, que eram gigantes com um olho só, certo? Filhos de Poseidon com as ninfas, que eram uma espécie de fadas, vamos dizer assim, da mitologia grega. É um grosso modo de falar, certo? Mas para vocês entenderem, as ninfas, elas estavam ali no mundo místico, bem parecido com as fadas. Você tem uma Górgona aí. A Górgona era uma mulher, né, que tinha metade do corpo como serpente. Nesse caso aí é a Medusa, com corpo de serpente, cabelos de serpentes e um olhar petrificante. Conta a lenda que Medusa não era horrorosa desse jeito. Ela era bela, só que ela atraiu a atenção de Poseidon, que ao investir, né, no namoro com ela, foi negado. E por quê? Porque ela era uma sacerdotisa de Atena, né? Só que Poseidon abusou dela no templo,
e profanando assim o templo da deusa Atena. Só que Atena se voltou contra a sua sacerdotisa e resolveu puni-la, tornando essa criatura bestial, horrorosa, né, para a qual nenhum homem pudesse mais olhar sem ser petrificado, né? E no filme Fúria de Titãs 1 você tem a aparição dela, muito bem feita por sinal. O centauro, que era a mistura de um ser humano, né, de um homem ou mulher com o corpo de cavalo. O Pégaso, que era um cavalo alado, cavalo com asas de águia. A Fênix, né, era o pássaro que era queimado, mas renascia das próprias cinzas. Então a lenda quer dizer isso, da superação, mesmo você aparentemente abatido, você pode se erguer novamente. E da palavra fênix, que quer dizer púrpura, vem a palavra fenícios. Nós falamos disso também na aula anterior. Os fenícios, como eles fabricavam um tingimento para os tecidos em cor púrpura, em grego fênix, daí o nome fenícios, aqueles que faziam a cor púrpura. O unicórnio, certo? Um cavalo com um único chifre, unicornos, único chifre. E para finalizar a questão da religião grega, havia um local de consulta que os gregos acreditavam que os deuses davam mensagens a respeito do futuro, principalmente o deus Apolo na ilha de Delfos. Esse era o oráculo de Delfos, certo? Então, políticos, pessoas ricas iam a esse local para consultar o seu futuro. Lá, a sacerdotisa, ela tomava uma substância alucinógena e quando entrava em transe, um tipo de droga, né? Quando entrava em transe, ela começava a balbuciar. A pessoa que ia se consultar perguntava sobre o que ia acontecer a ela em determinada causa. Por exemplo, uma guerra. Um rei fosse travar uma guerra, ele queria saber se ia ser vitorioso. Então ela começava a balbuciar as palavras. Um escriba anotava as palavras, que geralmente eram soltas. Depois ele juntava essas palavras e interpretava o que seria a mensagem sobre a pergunta. A cronologia grega. Então, a divisão cronológica da Grécia Antiga se dá da seguinte maneira, certo? Em 4 períodos. Período homérico, onde aconteceu a Guerra de Troia, entre 1100 e 800 a.C. O período arcaico antigo, que é de 800 a 500 a.C. O período clássico, em que nós vamos ter ali o surgimento da filosofia, a mitologia mais bem compilada, né, e passada de geração em geração, entre os anos 500 e 400 a.C. E o período helenístico, que é aquele período em que nós vamos ter aí principalmente o avanço dos macedônios, né, com Alexandre o Grande, e ele vai dominar nesse período entre os anos 400 e 146 a.C. E o apogeu de Esparta e Atenas se dá no período clássico, lembrem-se disso. Agora, você sabia que várias palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia advêm do idioma grego? Vejam, Acrópole. Acrópole é cidade alta. Acros, alto. Polis, cidade. Cidade alta. Aracnofobia. Aracnos, aranha. Phobos, medo. Medo de aranha. Aracnofobia. Bíblia. Vem de biblos, certo? Que depois foi para Biblos na cidade fenícia. Depois foi para os gregos chamavam de Bíblia, que é a coleção de livros. Democracias. Vem de demos kratos. Poder do povo. Poder popular. Dinossauros. Olha só. Dinossauro vem de Deinos. Saurus. Lagarto terrível. Igreja. Olha só. Igreja vem de uma palavrinha grega chamada eclésia, que significa assembleia ou reunião de pessoas. Necromancia. Necromancia vem de necros, manteia, consulta aos mortos, né? Necromancia. Quiromancia vem de queiros, manteia, consulta nas mãos. Então, você pode ver que a quiromancia realmente é o quê? A habilidade de se ver
a vida das pessoas nas linhas das mãos. Sarcófago. Sarcófago é sarcos, né, que era o caixão dos faraós. Sarcos, fagos. Por quê? Sarcófago vem daí. Porque a pedra onde geralmente se fazem sarcófagos, ela devorava, certo? Ela devorava a carne. E a carne das múmias. Então os gregos chamavam de sarco, pegaram a origem dessa palavra lá no Egito Antigo e daí vem o nome sarcófagos. Eu como carne. Telefone vem de duas palavras também. Tele, distante, fone, voz. A voz distante. E de fato, o telefone, a sua voz está em outro lugar, né? A voz de outra pessoa está longe de você. Xerox vem de xeros, que quer dizer seco. Pode ver que quando você vai imprimir algo, né, vai tirar uma xerox, de fato a tinta ela é pulverizada, ela é tipo pó, ok? Então aí algumas palavras de origem grega, espero que vocês tenham gostado. Contribuições gregas. No campo das ciências, houve importantes avanços na medicina, geometria e matemática, inventando também procedimentos e técnicas de construção que seriam posteriormente empregados pelos romanos. Em relação às artes, os gregos inventaram a tragédia, são os pais do drama e escreveram epopeias ou histórias grandiosas e incríveis, como a Ilíada e a Odisseia, além de serem donos de uma mitologia que até hoje inspira pessoas a criarem coisas novas. No campo da política, os gregos inventaram a democracia e a filosofia política, sofisticando o modo como os ocidentais veem as questões da natureza política. É isso, galerinha, essa foi nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado demais, certo? Se gostaram, senta o dedo no like, se ficou alguma dúvida, pausa, volta o vídeo, vê com atenção, vê com calma e estudar sempre é preciso. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!